Já se perguntou se há anjos em sua casa? Os anjos sempre despertaram o fascínio da humanidade, e a Bíblia está repleta de histórias surpreendentes sobre esses mensageiros celestiais. Hoje vamos explorar os sinais poderosos e importantes que podem indicar a presença de anjos em sua casa. Prepare-se para descobrir o que a Bíblia revela sobre essas manifestações angelicais e como identificá-las em sua vida. Acompanhe o vídeo até o final para conhecer todos esses sinais. O primeiro sinal é uma intensa sensação de paz. A Bíblia nos apresenta diversos relatos fascinantes de encontros com anjos, muitos dos quais aconteceram em momentos e lugares inesperados. Desde Abraão, que recebeu a visita de 3 anjos em sua tenda, Gênesis 18, 1 a 15, até Daniel, que foi consolado por um anjo durante suas visões, Daniel 10, 10 a 14. Mas como podemos reconhecer esses mensageiros divinos em nossas próprias vidas? Esses encontros não são apenas histórias antigas, eles trazem lições e sinais que podemos identificar nos dias de hoje. Abraão, por exemplo, estava em um momento comum de sua vida, em sua tenda, quando avistou 3 homens se aproximando. Inicialmente, ele não sabia que eram anjos, mas sua hospitalidade e atenção revelaram a presença divina. Eles vieram com uma mensagem crucial sobre o futuro de sua família, a promessa de um filho que mudaria a história. Esse encontro nos ensina que os anjos podem se manifestar em momentos comuns e cotidianos, trazendo mensagens importantes e transformadoras. Outro exemplo é a experiência de Daniel. Ele era um jovem exilado na Babilônia, mas sua fé e devoção a Deus permaneciam inabaláveis. Durante uma de suas visões, um anjo apareceu, trazendo-lhe conforto e esclarecimentos sobre eventos futuros. Em Daniel, capítulo 10, versículos 10 a 14, Daniel experimenta uma poderosa e tranquilizadora sensação, algo que não poderia ser explicado por fenômenos naturais. Essa manifestação angelical não apenas o confortou, mas também o preparou para os desafios e revelações que estavam por vir. A experiência de Daniel nos mostra que os anjos podem se manifestar em momentos de oração e meditação, trazendo clareza e consolo. Essas histórias bíblicas nos ensinam a estar atentos aos sinais ao nosso redor. Muitas vezes, estamos tão imersos na correria do dia a dia que ignoramos os toques suaves do divino em nossas vidas. Se olharmos com atenção, perceberemos que os anjos estão presentes, guiando e protegendo-nos de maneiras sutis, mas poderosas. Agora vamos explorar os sinais específicos que podem indicar a presença de mensageiros celestiais em nossos lares. O segundo sinal é a presença de luzes ou brilhos incomuns. Primeiramente, um dos sinais mais comuns da presença de anjos é uma sensação intensa e inexplicável de paz. Na Bíblia, os anjos frequentemente comunicam suas mensagens com a frase "não temas". Lucas, capítulo 1, versículo 13. Mateus, capítulo 28, versículo 5, trazendo uma calma profunda aos que os encontram. Se você sentir uma paz repentina e reconfortante, pode ser um anjo a seu lado, trazendo a serenidade do céu para sua casa. Esse sentimento de paz pode surgir em momentos de grande angústia ou dúvida, quando nenhuma explicação racional parece justificar a tranquilidade que sentimos. Por exemplo, em Lucas, capítulo 1, versículo 13, quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, ele disse: "Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e o chamarás João." Esta mensagem não apenas trouxe uma boa nova, mas também uma paz que envolveu Zacarias, acalmando seu espírito. Além disso, a presença de anjos pode ser acompanhada por uma sensação de proteção inabalável. Imagine estar em uma situação perigosa ou estressante e de repente sentir-se seguro, como se uma força invisível estivesse protegendo você. Essa sensação é mais do que apenas um sentimento.
é uma presença tangível que pode ser atribuída aos anjos guardiões. No Salmo 91, versículos 11 e 12, está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Esses versículos reforçam a ideia de que os anjos são enviados para nos proteger e guiar, trazendo uma sensação de segurança divina. Outro aspecto interessante da presença de anjos é a mudança no humor que pode ocorrer. Muitas pessoas relatam que, ao sentir a presença angelical, experimentam uma mudança repentina de tristeza para alegria ou de medo para coragem. Essas características podem ser explicadas pela energia positiva e elevada que os anjos carregam consigo. A presença deles pode transformar o ambiente e influenciar nossas emoções de maneira profunda. Na Bíblia, a alegria é frequentemente associada à presença de Deus e de seus mensageiros. Como vemos em Lucas, capítulo 2, versículo 10, o anjo disse aos pastores: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Esses sentimentos de paz, proteção e alegria são mais do que simples emoções. São sinais claros de que os anjos estão ao nosso redor, influenciando nossas vidas de maneiras profundas e significativas. Ao prestar atenção a essas sensações, podemos refletir sobre a presença desses seres celestiais e nos conectar mais profundamente com o divino. O terceiro sinal é o aparecimento de penas brancas em lugares inesperados. Outro sinal poderoso é a presença de luzes ou brilhos incomuns. Quando o anjo Gabriel visitou Maria para anunciar o nascimento de Jesus, ele foi cercado por uma luz divina. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Luzes piscantes, flashes de brilho ou uma luminosidade suave e inexplicável podem ser indicativos da presença angelical. Na Bíblia, a luz é frequentemente um símbolo da presença divina e celestial. Em Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, seu rosto brilhava intensamente porque ele havia falado com Deus. Esse brilho era tão forte que os israelitas não conseguiam olhar diretamente para ele, e Moisés teve que cobrir seu rosto com um véu. Nos tempos modernos, muitas pessoas relatam ver luzes inexplicáveis em suas casas ou ao seu redor, especialmente em momentos de oração ou meditação. Essas luzes podem aparecer como pequenos pontos iluminados, flashes rápidos ou até mesmo uma suave luminosidade que envolve todo o ambiente. Alguns acreditam que essas manifestações são sinais de anjos presentes, trazendo a luz do céu para a terra. Esse fenômeno não é apenas visual, pode ser sentido como uma presença calorosa e reconfortante. Além disso, o brilho angelical pode se manifestar em momentos de extrema necessidade. Há numerosos relatos de pessoas que, em situações de perigo iminente, viram uma luz brilhante que as guiou para a segurança. Um exemplo notável disso pode ser encontrado em Atos capítulo 12, versículo 7, quando Pedro estava preso. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. A luz que acompanhava o anjo não apenas iluminou a cela escura, mas também simbolizou a libertação e a intervenção divina. A presença de luzes inexplicáveis pode ser mais comum do que imaginamos. Em momentos de grande angústia ou necessidade, essas luzes podem aparecer como um sinal de que os anjos estão por perto, oferecendo conforto e orientação. Se você já experimentou flashes de luz ou brilhos repentinos sem uma fonte óbvia, considere isso como um possível sinal da presença angelical em sua vida.
Esses sinais luminosos são mais do que meros fenômenos visuais. Eles carregam um significado espiritual profundo. A luz divina que os anjos trazem é um lembrete constante de que o céu está sempre próximo, pronto para intervir em nossas vidas e nos guiar através das trevas. Portanto, esteja atento a essas manifestações luminosas e perceba nelas a presença protetora e orientadora dos anjos. O quarto sinal envolve mudanças de temperatura. Sinais físicos também podem servir como testemunhos. Você já encontrou penas brancas em locais improváveis? As penas são frequentemente mencionadas como sinais angelicais, simbolizando a pureza e a presença dos anjos. Salmo 91, versículos 11 a 12. Uma pena branca encontrada em sua sala ou no seu caminho pode ser um toque suave de um anjo, lembrando-o da proteção divina. Na Bíblia, as asas dos anjos são descritas em diversas passagens, como em Isaías 6, versículo 2, onde os serafins são retratados com 6 asas. Assim, as penas são uma representação tangível dessas asas angelicais e da proximidade desses seres celestiais. Muitas pessoas relatam encontrar penas brancas em momentos de necessidade ou durante períodos difíceis. Esses encontros parecem ser mais do que simples coincidências. São sinais de que os anjos estão por perto, oferecendo conforto e proteção. Imagine caminhar em um parque ou estar em casa e, de repente, encontrar uma pena branca no seu caminho. Esse pequeno símbolo pode trazer uma sensação de paz e servir como um lembrete de que você não está sozinho. Além disso, a cor branca da pena é significativa. Na Bíblia, o branco é frequentemente associado à pureza e à santidade. Em Apocalipse 7, versículo 9, a grande multidão vestida de roupas brancas representa aqueles que foram purificados e redimidos. Assim, uma pena branca é um sinal claro da pureza e da presença divina dos anjos em sua vida. A presença de penas também pode estar ligada a momentos específicos de oração ou meditação. Muitas pessoas relatam que, ao orarem intensamente por orientação ou ajuda, encontram penas brancas logo em seguida. Isso pode ser interpretado como um sinal de que suas orações foram ouvidas e que os anjos estão presentes para oferecer assistência. Em momentos de incerteza ou medo, encontrar uma pena branca pode ser um poderoso lembrete de que os anjos estão ao seu lado, prontos para guiá-lo e protegê-lo. Além das penas, outros sinais físicos podem indicar a presença de anjos. Alguns relatos incluem a sensação de uma brisa suave em um ambiente fechado, o som leve de sinos tocando sem uma fonte visível, ou até mesmo o aroma de uma fragrância floral sem uma origem aparente. Esses sinais físicos são manifestações tangíveis da presença angelical e podem ser interpretados como mensagens de conforto e proteção divina. Esses sinais físicos, assim como as penas brancas, não são meras coincidências. Eles são toques suaves do divino em nossas vidas, lembrando-nos da constante vigilância e proteção dos anjos. Ao encontrar esses sinais, seja grato e reconheça a presença desses seres celestiais, que estão sempre ao seu lado, prontos para guiá-lo e protegê-lo. Agora vamos explorar o quinto sinal, a presença de crianças e música celestial. Os anjos também podem se manifestar através de sonhos e visões. José, o pai terreno de Jesus, recebeu instruções de um anjo em seus sonhos para proteger Maria e Jesus. Mateus, capítulo 2, versículos 12 a 13. Se você tem sonhos vívidos com mensagens claras, pode estar recebendo orientação angelical. Na Bíblia, os sonhos são frequentemente usados por Deus para transmitir mensagens importantes. José, o filho de Jacó, teve sonhos que previram seu futuro e o papel que desempenharia na salvação de sua família. Gênesis, capítulo 37, versículos 5 a 10. Esses sonhos foram tão poderosos que guiaram as ações de José e o prepararam para os desafios que enfrentaria.
Nos tempos modernos, muitas pessoas relatam ter sonhos vívidos e claros, nos quais recebem mensagens que parecem vir de uma fonte divina. Esses sonhos podem ser extremamente detalhados e carregados de símbolos que, quando interpretados, fornecem insights e direção. Por exemplo, alguém pode sonhar com um anjo que entrega uma mensagem específica sobre uma decisão importante ou um problema que está enfrentando. Esses sonhos podem ser interpretados como intervenções angelicais, oferecendo orientação e consolo. Além dos sonhos, as visões também são uma forma comum de comunicação angelical. Na Bíblia, o profeta Ezequiel teve visões de seres celestiais e da glória de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 a 28. Essas visões eram intensas e proporcionaram uma compreensão profunda do plano divino. Nos dias de hoje, as visões podem ocorrer durante a meditação, oração profunda ou até mesmo em momentos inesperados. Essas experiências podem ser breves flashes de imagens ou longas sequências de eventos que oferecem clareza e compreensão sobre questões espirituais e pessoais. Interpretar esses sonhos e visões pode ser desafiador, mas é importante lembrar que eles são uma forma de comunicação divina. Os anjos podem usar símbolos e metáforas para transmitir suas mensagens, e é crucial prestar atenção aos detalhes e buscar orientação espiritual para interpretar corretamente essas experiências. Em Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 28, o profeta Daniel teve uma visão detalhada e complexa que exigiu interpretação. Com a ajuda divina, ele conseguiu compreender o significado profundo da visão e o que ela representava para o futuro de seu povo. Sonhos e visões angelicais não são apenas experiências passivas. Eles requerem nossa atenção e reflexão. Ao registrar e refletir sobre essas experiências, podemos obter insights importantes e direção para nossas vidas. Esses encontros são lembretes de que não estamos sozinhos e que os anjos estão sempre presentes, oferecendo orientação e apoio em nossos momentos de necessidade. O sexto sinal é a sensação de toques suaves ou mudanças de temperatura no ambiente. Na Bíblia, a presença de anjos é frequentemente associada a características naturais, como a brisa suave que Elias sentiu quando Deus passou por ele. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13. Um súbito frio ou calor sem explicação pode ser a marca da presença de um anjo. Essas mudanças de temperatura podem ocorrer em momentos de oração, meditação ou até mesmo durante atividades cotidianas, sugerindo que um ser celestial está próximo. Na Bíblia, Elias experimentou uma série de fenômenos naturais antes de sentir a presença de Deus em uma brisa suave. Essas mudanças sutis no ambiente podem ser sinais de que um anjo está presente, oferecendo conforto e orientação divina em momentos de necessidade. Passando o Senhor, houve um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Esta passagem ilustra como a presença divina pode ser percebida através de elementos naturais, incluindo mudanças sutis de temperatura. Muitas pessoas relatam sentir um súbito frio ou calor, sem uma causa aparente, especialmente em momentos de oração profunda ou reflexão espiritual. Essas mudanças podem ser interpretadas como a presença de anjos que trazem consigo a energia celestial. Por exemplo, durante uma meditação ou oração intensa, você pode sentir uma brisa fria em um ambiente fechado, sem nenhuma explicação natural. Essa brisa pode ser um sinal de que um anjo está ao seu lado, oferecendo conforto e proteção. Além do frio,
O calor repentino também pode ser um indicativo da presença angelical. Em momentos de grande emoção ou fervor espiritual, você pode sentir um calor intenso que parece emanar de dentro de você. Esse calor pode ser interpretado como a energia divina dos anjos, que estão presentes para apoiá-lo e guiá-lo. Na Bíblia, o fogo é frequentemente associado à presença divina, como visto na sarça ardente que não se consumia, quando Deus falou com Moisés, Êxodo, capítulo 3, versículos 2 a 4. Essas mudanças de temperatura são mais do que simples fenômenos físicos. Elas carregam um significado espiritual profundo. São um lembrete constante de que os anjos estão sempre presentes, prontos para intervir em nossas vidas e oferecer conforto em momentos de necessidade. Ao prestar atenção a essas mudanças sutis, podemos reconhecer a presença angelical e nos conectar mais profundamente com o divino. Na próxima vez que você sentir uma mudança inexplicável na temperatura, pare por um momento e reflita sobre a possível presença de anjos ao seu redor. Essas experiências são lembretes de que o céu está sempre próximo, pronto para oferecer proteção e orientação. Considerar e valorizar esses sinais pode fortalecer nossa fé e nos lembrar da constante vigilância dos anjos em nossas vidas. O sétimo sinal envolve sons e música celestial. Os anjos também podem se manifestar através de sons sutis ou música angelical. Zacarias ouviu a voz do anjo Gabriel no templo, Lucas, capítulo 1, versículos 11 a 20. Sons suaves, como campainhas tocando ou uma música celestial, quando não há fonte visível, podem ser sinais de que um anjo está perto de você. Na Bíblia, a comunicação dos anjos muitas vezes vem acompanhada de sons e músicas que elevam o espírito e trazem paz. No Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 e 12, lemos sobre a visão de João, onde ele ouve a voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, cantando e louvando. Essa música celestial reflete a glória e a majestade dos seres celestiais. Nos tempos modernos, muitas pessoas relatam ouvir sons inexplicáveis que parecem vir de uma fonte divina. Esses sons podem variar desde suaves toques de campainhas até melodias angelicais que preenchem o ambiente com uma sensação de paz e serenidade. Imagine estar em um momento de reflexão ou oração e, de repente, ouvir uma música suave que não parece ter uma origem física. Esses sons podem ser um claro sinal da presença de anjos, trazendo consigo uma mensagem de conforto e esperança. Além dos sons, a presença de música celestial é frequentemente relatada em momentos de profunda conexão espiritual. Muitos acreditam que esses sons são uma forma dos anjos comunicarem sua presença e oferecerem consolo em momentos de necessidade. Por exemplo, você pode estar passando por um período difícil e, ao orar por ajuda, ouvir uma música suave que parece elevar seu espírito e trazer uma sensação de paz. Esse tipo de experiência pode ser interpretado como uma intervenção angelical, proporcionando o conforto necessário para superar os desafios. Na Bíblia, a música desempenha um papel significativo na comunicação divina. Os salmos são um exemplo claro disso, onde a música é usada para louvar a Deus e expressar sentimentos profundos de fé e devoção. No Salmo 150 lemos: louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Esses versículos mostram a importância da música como um meio de conexão com o divino, e os anjos podem usar essa mesma música para comunicar sua presença e mensagens. Se você ouvir sons ou música celestial sem uma fonte aparente, considere isso como um sinal da presença de anjos ao seu redor. Esses sons são mais do que simples impressões auditivas. Eles carregam um profundo significado espiritual e são um lembrete da constante presença e proteção dos anjos.
Ao reconhecer esses sinais, podemos fortalecer nossa fé e nos conectar mais profundamente com o divino. O oitavo sinal envolve a sensação de toques suaves. Sentir um toque leve em momentos de necessidade é outro indicativo da presença angelical. Quando Pedro estava preso, um anjo o tocou para acordá-lo e guiá-lo para fora da prisão. Atos, capítulo 12, versículo 7. Um toque leve no seu ombro ou a sensação de alguém segurando sua mão pode ser o conforto de um anjo. Na Bíblia, o toque dos anjos é frequentemente descrito como uma forma de intervenção divina, proporcionando conforto, cura e direção em momentos críticos. Em Mateus, capítulo 28, versículos 2 a 4, um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra do túmulo de Jesus e se assentou sobre ela. Seu toque trouxe uma mudança física no mundo, abrindo o túmulo e revelando a ressurreição de Cristo. Nos dias de hoje, muitas pessoas relatam sentir toques suaves ou pressão em seu corpo sem uma explicação física. Esses toques podem ocorrer em momentos de grande necessidade ou durante uma oração, oferecendo uma sensação de conforto e segurança. Por exemplo, você pode estar passando por um momento de profunda tristeza ou ansiedade e, de repente, sentir um toque leve no ombro ou a sensação de uma mão segurando a sua. Esse toque pode ser interpretado como a presença de um anjo, oferecendo consolo e lembrando-o de que você não está sozinho. O toque angelical não é apenas uma sensação física, ele carrega um profundo significado espiritual. Na Bíblia, o toque dos anjos é frequentemente associado à cura e à restauração. Em Daniel, capítulo 10, versículos 10 a 19, um anjo tocou Daniel, fortalecendo-o e levantando-o do chão. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Esse toque não apenas restaurou a força física de Daniel, mas também trouxe um profundo conforto espiritual, preparando-o para receber a mensagem divina. Além do toque físico, muitas pessoas relatam sentir uma presença reconfortante ao seu redor, como se estivessem sendo abraçadas por uma força invisível. Essa sensação pode ser particularmente forte em momentos de oração profunda ou meditação. Imagine estar ajoelhado em oração e sentir uma presença calorosa que parece envolvê-lo em um abraço suave. Essa experiência pode ser interpretada como a presença de anjos, oferecendo proteção e amor divino. Esses toques e sensações são mais do que simples impressões físicas, são manifestações tangíveis da presença angelical. Ao prestar atenção a esses sinais, podemos reconhecer a intervenção divina em nossas vidas e encontrar conforto em momentos de necessidade. Esses toques suaves são lembretes constantes de que os anjos estão ao nosso lado, prontos para oferecer consolo e orientação. O nono sinal envolve sincronicidades e coincidências reveladas. Os anjos também se manifestam através de sincronicidades ou coincidências significativas. Você já recebeu uma resposta imediata a uma oração ou notou números repetidos, como 111 ou 444, que muitos acreditam ser números angelicais? Essas coincidências podem ser um sinal de que os anjos estão respondendo às suas preocupações. Na Bíblia, as sincronicidades são frequentemente usadas por Deus para comunicar sua vontade e orientação. Em Ester, capítulo 6, versículos 1 a 3, lemos sobre como o rei Assuero, em uma noite de insônia, decidiu ler o livro das crônicas do reino e descobriu que Mordecai havia salvado sua vida. Esse incidente levou à honra e exaltação de Mordecai, mudando o curso dos eventos. Nos tempos modernos, muitas pessoas relatam experiências de sincronicidade, que parecem ser respostas diretas às suas orações ou pensamentos. Por exemplo, você pode estar orando por orientação sobre uma decisão importante e logo em seguida encontrar uma pessoa ou ler um artigo que oferece a resposta que você procura.
Essas coincidências significativas podem ser interpretadas como sinais de intervenção angelical, mostrando que suas orações foram ouvidas e que os anjos estão guiando seu caminho. Além das coincidências, os números repetidos são frequentemente mencionados como sinais angelicais. Muitos acreditam que ver números como 1, 2, 2, 2 ou 4, 4, 4 repetidamente é uma forma de os anjos comunicarem sua presença e oferecerem orientação. Na Bíblia, os números têm um significado profundo e simbólico. Por exemplo, o número 3 é frequentemente associado à Trindade e à perfeição divina, enquanto o número 7 é considerado o número da completude e da perfeição espiritual. Portanto, ver números repetidos pode ser interpretado como uma mensagem divina, lembrando-o da presença e orientação dos anjos em sua vida. Essas sincronicidades não são apenas coincidências. Elas carregam um significado espiritual profundo. Elas são uma forma de os anjos comunicarem sua presença e orientação, mostrando que o divino está ativo e envolvido em nossas vidas. Ao prestar atenção a essas coincidências significativas, podemos reconhecer a intervenção angelical e nos sentir mais conectados ao plano divino. Além dos números, as sincronicidades podem se manifestar de várias outras maneiras. Você pode encontrar alguém no momento certo que oferece a ajuda ou o conselho de que precisa, ou pode experimentar uma série de eventos que parecem se alinhar perfeitamente para guiá-lo em uma direção específica. Essas experiências são lembretes constantes de que os anjos estão sempre presentes, trabalhando nos bastidores para guiar e proteger. Ao prestar atenção a essas sincronicidades e coincidências, podemos reconhecer a intervenção divina em nossas vidas e encontrar conforto e orientação em momentos de necessidade. Essas experiências são um lembrete de que nunca estamos sozinhos e de que os anjos estão sempre ao nosso lado, prontos para oferecer assistência e apoio. O 10º sinal envolve a presença de fragrâncias doces e florais, que são frequentemente associadas aos anjos. Na Bíblia, as ofertas de incenso eram um símbolo da presença divina e das orações subindo aos céus. Em Apocalipse 8, 3, 4, lemos sobre as orações dos santos subindo diante de Deus com o incenso. Se você sentir um perfume agradável sem uma fonte visível, pode ser um sinal da presença angelical em sua casa. Na Bíblia, o incenso é frequentemente usado em rituais sagrados como uma oferenda a Deus, simbolizando a oração e a inspiração subindo aos céus. Em Êxodo 30, 34, 38, Deus instrui Moisés sobre como preparar um incenso sagrado, ressaltando a importância desse aroma. Nos dias de hoje, muitas pessoas relatam sentir fragrâncias doces ou florais em momentos de oração ou meditação, sem uma fonte aparente. Essas fragrâncias podem variar de aromas florais suaves a cheiros doces que parecem encher o ambiente com uma sensação de paz e serenidade. Imagine estar em um momento de profunda oração e, de repente, sentir um perfume de flores que não pode ser explicado por nenhuma fonte física. Esse aroma pode ser interpretado como a presença de anjos, trazendo consigo uma mensagem de conforto e orientação. Além das fragrâncias florais, outras pessoas relatam cheiros como o de mirra, sândalo ou outros aromas sagrados. Na Bíblia, a mirra é mencionada como um dos presentes trazidos pelos magos ao menino Jesus, Mateus 2,11, e é usada em vários rituais sagrados. Sentir esses aromas pode ser um sinal de que os anjos estão presentes, oferecendo proteção e lembrando-o da santidade do momento. Esses aromas são mais do que simples sensações olfativas. Eles carregam um profundo significado espiritual.
Eles são uma forma de os anjos comunicarem sua presença e oferecerem consolo em momentos de necessidade. Em 2 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo escreve: "Mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem." Esse versículo destaca a importância do aroma como um símbolo de conexão com Deus e sua presença. Além das fragrâncias, a presença de anjos pode ser acompanhada por uma sensação de bem-estar e tranquilidade que enche o ambiente. Essas experiências são mais do que simples sensações físicas. Elas são um reflexo da presença divina que nos envolve e nos protege. Ao prestar atenção a esses sinais, podemos reconhecer a presença dos anjos em nossas vidas e encontrar consolo e orientação em momentos de necessidade. Essas fragrâncias e aromas são lembretes constantes da presença dos anjos ao nosso redor. Eles nos lembram que nunca estamos sozinhos e que os anjos estão sempre presentes, oferecendo proteção e paz. Ao valorizar e reconhecer esses sinais, podemos fortalecer nossa fé e nos conectar mais profundamente com o divino. Então, da próxima vez que você sentir uma fragrância tranquilizadora, ver uma luz misteriosa ou encontrar uma pena branca, lembre-se: você pode estar na companhia de anjos.